Já de volta com o programa dessa semana, o terceiro e último bloco. Estamos conversando um pouco aqui sobre Apocalipse 7, o povo de Deus selado, as características do povo de Deus que passará pelo selamento. Bom, nós já vimos aqui com os nossos convidados que o selo indica a propriedade, o selo indica a quem pertence aquele objeto, aquela carta ou aquela pessoa. O apóstolo Paulo diz que somos cartas vivas de Deus. E se Deus então está nos selando, somos propriedade dele, cartas enviadas ao mundo com uma mensagem poderosa, não é? Nesse momento, nós vamos continuar aqui o nosso estudo a partir do momento em que estávamos falando sobre essas características dos seguidores, daqueles que estarão selados entre os 144 mil ou que farão parte de uma grande multidão. Eu queria que Apocalipse 14, versos 1 a 5, fala sobre algumas mais características dos 144 mil. E até o texto de Apocalipse 14, 4 e 5 faz até uma descrição do que se ajusta mais ao povo de Deus nos últimos dias. Pastor Levino, como você vê esse texto de Apocalipse 14, versos 4 e 5? Bom, a gente vê novamente essa descrição aqui. É importante lembrar que os 144 mil aparecem em Apocalipse 7 e também em 14, né? Uhum. Só vou ler aqui os primeiros versos aqui. Ó, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi que era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, os anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados à terra. Agora, muito importante, o verso 4. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Eles são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, diz o verso 5, e também não tem mácula. Então a gente vê essas características, né? Não maculado com mulheres, né? Que já foi explicado, quer dizer igrejas, são redimidos, são primícias, e não se achou também mentira na sua boca, de forma que de fato não são maculados. Então é um grupo assim específico, características que tem formado, e tem muito a ver com fidelidade, com entrega, com perseverança, com pureza realmente. Não só baseado nos mandamentos, mas a pureza de integridade espiritual, de estar buscando a Deus continuamente. Uhum. É interessante que quando a gente conversa sobre essa questão de que são aqueles que se não contaminaram, macularam com mulheres, nós já falamos que mulheres em profecia significa igrejas, ou igreja, ou que não se contaminaram com ensino doutrinário corrompido, não é? Você disse, usou a palavra Babilônia agora há pouco, é bastante interessante. Mas ali em Apocalipse 17, 5, tem também um texto interessante em que fala um pouco sobre essa questão da pureza, né? Como você vê esse texto de Apocalipse 17, 5, Richard? Bom, aqui então nós entramos num outro âmbito da questão do selamento, porque Exato. Apocalipse 17, 5 descreve outro selamento. Semelhante ao selamento que foi feito aos 144 mil, aqui Apocalipse 17, verso 5 diz, na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então veja, ser marcado na fronte é um dos símbolos de selamento. É bem verdade que mais à frente a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito desse selamento, que é conhecido como sinal da besta, mas quando a gente entra nesse então nós verso... temos 2 selamentos, aqueles que foram selados por Deus e pelo inimigo de Deus. Pelo inimigo de Deus. É o símbolo mais conhecido dentro agora da profecia, é claro, tem Satanás, a serpente, é falado várias vezes, mas o mais conhecido, o caso da besta, né? É muito difundido esse termo, sinal da besta. Né? Então aqui nós temos um outro selamento que justamente significa essa corrupção, essa mácula, da qual o povo escolhido, os 144 mil, não fizeram
parte. E aí, quando fala meretriz, a gente consegue entender, porque a questão a impureza sexual é um símbolo de infidelidade. Exato. E aí, quando você fala assim, entende, agora, não é um termo pejorativo com respeito às mulheres, mas às mulheres que não tiveram uma vida santificada. E aí, então, porque algumas mulheres ficam pensando assim, mas por que Deus usou uma linguagem tão pejorativa com respeito a nós? Eles não se macularam com mulheres. Existe mácula com a mulher? Não com a sua. E é por isso que a Bíblia deixa bem claro que Deus tem a sua noiva, e que o casamento é único e só. Né? Hebreus 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Né? Hebreus 3 e 4. Então, na verdade, Deus é um Deus exclusivista. Simples. Ele está falando de exclusividade. E num casamento, o marido ele é exclusivo da esposa, da mulher e vice-versa. Há uma exclusividade, é um respeito, é uma fidelidade. E quando a Bíblia menciona esse símbolo de prostituição, de meretriz, está dizendo que não houve fidelidade. Então, uma prostituição generalizada, não uma fidelidade a Deus, aos seus princípios. Então, aí entra, pastor, aquilo que no início a gente falou, de, às vezes, conceitos humanos, tradição acima da verdade, vontade própria acima daquilo que Deus quer. Né? Antigamente se falava muito, né? Um termo muito corriqueiro, mas Deus quer o coração. Né? Na verdade, Deus Ele quer o corpo todo, inclusive o coração. Então, Deus está falando de exclusividade. E, no caso, Babilônia representa essas igrejas, né? Ou a igreja-mãe, no caso, Babilônia, que se prostituíram entre si, perdendo a exclusividade que Deus exige do seu povo, que é representado pelo selamento do que estão realmente agora. É interessante a respeito disso, Deus quer o coração. O coração, na Bíblia, é um símbolo, é o centro das emoções e da decisão, inclusive. Né? Faz referência, literalmente, ao cérebro. Mas a mente, né, as decisões nossas, o poder de decisão. Há uma promessa maravilhosa na Bíblia, que está em Jeremias 29, verso 11, onde Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é uma promessa que eu usei muitas vezes, uma promessa que você pode levar para a sua vida. Deus quer a sua paz, nunca o seu mal. Mas o fato é que o verso continua, a passagem continua e diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E aí todo o coração está falando do todo, de tudo o que nós fizermos. E aí eu lembrei de algo interessante. O pastor tinha dito que o conhecimento é progressivo, mas o pecado também é. O pecado também é progressivo. A gente precisa tomar cuidado. Tem um antigo ditado popular que dizia assim, por causa de um prego, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por causa daquele cavaleiro, perdeu-se a batalha. Por causa daquela batalha, perdeu-se a guerra. E tudo por causa de um prego. E aí, nessa questão que o pastor Levino acabou de dizer, Deus realmente é exclusivista e detalhista. Por isso, ele coloca detalhes a respeito de quem é os 144 mil. Quem são essas pessoas? Sem mácula. Interessante, ele usa um negócio porque tem gente que acha que existe mentira branca, e até eu já ouvi a pergunta muitas vezes, né? Quem nunca contou uma mentirinha por aí? E aí, aqui diz assim, não se achou mentira na boca desses. Que é talvez o pecado mais realizado constantemente. Aliás, essa frase é muito usada por aqueles que vivem no pecado e falam assim, quem nunca? Como se todo mundo fizesse o que ele faz ou o que ela faz, né? Não, a gente não pode racionalizar o pecado dessa forma. Né? Pecado é uma separação de Deus completa. E como se fosse algo aceito. E aí Exato. Deus diz assim, eu não aceito isso. Dentro do meu povo eu não aceito a mentira. Em outra passagem vai dizer assim, o cristão é assim sim ou não, não tem meio termo. Que passa disso provém do maligno. Exatamente. Foi muito bem tocado nesse ponto, porque o assunto da salvação é uma coisa muito séria. Sim. O Senhor Jesus deu a sua vida por todos, morreu por todos. É verdade. Ele morreu por todos, ele deu a vida por todos, mas também ele deixou um caminho pelo qual você tem que andar, você tem que andar neste caminho, você tem que viver neste caminho, obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade. Porque se nós queremos vida eterna e irmos para o céu, nós temos que fazer a vontade do Senhor que está lá, desse Deus que está lá nos esperando. Então, eu acredito que o céu será um lugar
Na vida eterna será um lugar onde todos os que estiverem ali é porque tomaram a decisão de estar ali. E foram fiéis, como dissemos, né? Exclusivos. Um outro ponto também fala que eles são primícias, né? Primícia é sempre lembrado como o melhor, o primeiro, primícia, né? E Deus tinha até a festa das primícias. Era o melhor que era trazido para Deus. Então, esse povo é o melhor do mundo, né? Que Deus agora reconhece. É o que tem de mais especial. Mais especial, mais precioso. É interessante que quando fala primícias, aqui o autor do nosso manual, que estamos estudando, ele diz assim, que são aqueles, inclusive, que não passaram pela morte. São os primeiros a chegar diante de Deus. São aqueles que estão vivos, estão enxergando tudo que está acontecendo agora, né? À volta de Jesus. Interessante isso, né? Uma coisa bastante, realmente interessante. Então, essas são as características finais dos 144 mil, né? Exato. Não se contaminaram com o erro, com a mentira, não compactuaram com aquilo que era errado, não se mancharam, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Uma pergunta: todos aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, é sinal de que nunca mais vão cometer um erro, uma falha ou um pecado? Não. Como é que vocês veem? Essa é uma pergunta interessante. Tem alguns termos técnicos que a gente poderia utilizar, mas só vou usar um comum para o público, que é o legalista, né? O termo de legalista, né? A Bíblia, quando ela descreve homens salvos e santos, a gente percebe que foram homens pecadores. A gente poderia mencionar vários, mencionar alguns, um ou dois: Abraão, Davi. Você vê os erros que Abraão cometeu, mentindo, omitindo que Sara não era sua esposa. Pedindo para que ela falasse que era irmã dele. Exatamente, porque ela era muito bonita, com medo, né? Lá no Egito, depois em Abimeleque. Então a gente vê algumas circunstâncias assim, que a gente vê homens escolhidos por Deus, separados, santificados, chamados de justos, e que acabaram cometendo erros, né? Então, mas na verdade, não se refere exatamente a isso. Um indivíduo, mesmo sendo aceito por Deus, mesmo sendo purificado, santificado, ele vai continuar sendo ser humano. Eu gosto de pensar assim, pastor: uma criança é uma criança. E às vezes a gente quer que uma criança seja como um adulto. Então a gente põe uma gravatinha, um terninho, mas amigo, quando acabou a festinha, ele é uma criança, ele vai correr, vai se lambuzar com sorvete, porque é uma criança. Mas ele serve a Deus sendo criança. Ok? Então, o ser humano, ele é ser humano, tem a tendência, ele vai, em alguns momentos, falhar, mas assim, mesmo assim ele continua sendo justificado diante do Senhor. E sobre isso é interessante, né? Porque quando vamos citar um personagem bíblico aqui, João Batista, Jesus chegou a falar dos nascidos de mulher, esse é o maior. Mas João Batista teve suas dificuldades, inclusive teve suas dúvidas. Enquanto estava preso, ele manda perguntar: é você mesmo? Será que eu batizei a pessoa errada? Será que eu apontei para o Cordeiro de Deus? E veja, com todas as dúvidas, todas as dificuldades, a gente vê que é possível alguém que se entregou a Jesus ainda dar os seus tropeços. E a Bíblia é muito clara, dizendo que esses erros e esses tropeços só terão um fim quando Jesus voltar. Naquele momento que Paulo descreve, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Até lá, o fato de estarmos sem mácula descreve, na verdade, a palavra ali que é usada, inclusive, tem a ver com serem irrepreensíveis. Tem a ver com o fato de que eles podem ter tido seus tropeços, mas na intenção eles não queriam, como Paulo disse assim, embora eu lute contra a minha própria natureza, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que não quero eu faço, no meu coração não há rebeldia, não há intenção de pecar. Então, o sem mácula não tem a ver com ser perfeito. O termo técnico para isso é perfeccionismo, e que é advogado por alguns nesse tempo. Exato. Né? Tem a ver com a sua intenção, a intenção do coração, né? De entregar o todo, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros. Perfeitamente. Então, eu poderia dizer aqui que os 144 mil, que não se contaminaram, quem sabe também uma característica da grande multidão dos salvos, é uma característica daqueles que
diariamente se apegaram a Cristo e lavaram a sua vida no sangue do Senhor Jesus? Ou seja, cometeram pecados, mas pediram perdão, se reconciliaram, e o tempo todo buscando uma reconciliação e uma aproximação do Cordeiro? Com certeza, pastor. Bom, a expressão sem mácula no grego aqui, amomos, né, que pode ser traduzido como irrepreensível, se refere, quando se fala irrepreensível, não quer dizer que ele é perfeito na forma de pensar do ser humano, né? Nunca sem pecado, mas é um ser humano que está lutando diariamente, como o pastor disse, está buscando, está clamando, até porque a salvação ela está completamente ligada à graça de Cristo. Se a gente perde esse fio da graça, aí se torna perfeccionista, se torna legalista e perde-se o propósito da salvação, do ministério de Jesus, a sua morte na cruz, nesse sentido. Meus amigos, nosso tempo acabou, né? Mas deu para a gente conversar muito sobre o povo de Deus selado, as características, que você aí em casa, que todos nós aqui no estúdio, possamos ser contados no meio desse povo especial de Deus, que não se contaminou, que buscou em Cristo reconciliação diária, se caiu, teve disposição para levantar e viver pela graça do Senhor Jesus uma vida salva. Pastor Richard, muito obrigado. Semana que vem você volta, não é? Será um prazer recebê-lo. Pastor Levino, muito obrigado também. Contamos contigo na próxima semana e contamos com vocês aí do outro lado, sempre acompanhando a gente a cada semana. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe e a sua família também.